Ó Deus de Israel, nós te louvamos e te bendizemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Amém, Senhor. Para te adorar, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, o Senhor nos protegeu, nos guardou. Amém. E nesta noite nós temos um coração grato por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, Senhor. E também colocamos em teu altar nesta noite o teu servo, que vai falar do teu amor, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor possa perdoar os seus pecados, para que ele possa estar apto a abrir a tua palavra, Senhor. E por meio da tua santa palavra, ele possa falar do teu amor para cada um de nós. Amém. Muito obrigado por tudo, permaneça conosco, nos dê a tua paz. É o que te pedimos e te agradecemos nesta noite. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Graça e paz da parte de Deus esteja sobre cada um de nós nessa noite. Amém? Quero aqui agradecer. Vou trocar de microfone. Troco. Quero aqui agradecer aos irmãos pelas orações, pelo apoio, pelo consolo, pelo ombro amigo, pelas palavras que muito nos fizeram bem nesses últimos dias que tivemos de luto. Deus sabe de todas as coisas e nós cremos que Deus está na direção da nossa família. E tenho certeza que Deus está na direção da sua família também. Então, eu não tenho motivos de lamentações, não tenho motivos de tristeza, salvo a separação, mas a minha motivação hoje aqui é de alegria, porque eu tenho a plena convicção de que meu irmão que faleceu anteontem, foi sepultado ontem, ele descansou no Senhor. Então, essa é a priori de Deus. A prioridade de Deus é salvar. Então, como nós falamos aqui na sexta-feira à noite, que mais importante para Deus é salvar. E não importa se é novo ou se é de idade. Estando salvo, é isso que importa para Deus. E eu tenho fé que na manhã da ressurreição, naquele glorioso dia em que um grande terremoto abalará todas as bases dessa terra. Abrirão as sepulturas. E a sepultura do meu irmão Jufredo também será aberta. E ele se levantará para glorificar o nome do Senhor. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Salmos. Salmo 40, é um texto conhecido. Salmo 40. Eu estive pensando em algumas coisas. Para o ser humano hoje, uma das coisas mais difíceis que tem é esperar. Sim ou não? Você gosta de esperar? E a gente aqui, e nós que dirigimos, quando nós chegamos próximo a um semáforo e vimos assim, 70 segundos, é muito tempo. É ou não é? A gente já viu 25, 28, 35, 40, mas 70 tem um, de frente o posto de gasolina ali do Valentim. 70 segundos, é muito tempo. Nós temos este conceito de que esperar é muito ruim. Nós não gostamos de esperar para nada, né? Nós não gostamos quando nós marcamos alguma coisa com alguém e esse alguém atrasa, nós não gostamos. O ser humano é um ser tão difícil que
não gosta nem de esperar na fila do banco para receber, nem para receber. Não gosta. Acha tedioso. Mas por que isso acontece hoje conosco? Por que o ser humano está assim nessa corrida desenfreada? Por que é que nós, no passado, eu posso falar por mim, eu tenho 55 anos, há 40 anos atrás, nós tínhamos mais paciência, tínhamos mais tranquilidade para esperar. Imagine falar para um filho hoje que ele vai ganhar o seu presente que ele quer tanto no Natal. 25 de dezembro. Não tem jeito. Ele vai entrar em parafusos. Mas nós, da geração passada, nós conseguíamos esperar. Até porque nós fomos educados a isso, ou para isso. Quer ver uma coisa? Muitos aqui têm a minha idade, um pouco menos ou um pouco mais, vão se lembrar disso. Quando os nossos pais estavam conversando com uma pessoa, com um amigo, e aí nós chegávamos para falar qualquer coisa para o pai, ele, espera aí. E nós tínhamos que esperar. Hoje, principalmente devido à tecnologia, a tecnologia foi nos treinando, discipulando, para que nós perdêssemos o senso da espera, perdêssemos o desejo de esperar. Quem é que vai esperar para dar um recado ao seu patrão, que não vai poder ir amanhã? Se eu posso sair da igreja e ligar do celular. Você não vai esperar amanhã. Hoje, com a tecnologia, nós conversamos, falamos e vimos através de vídeo pessoas do outro lado do mundo. Está tudo globalizado. E no meu tempo, as conversas eram feitas com o telefone orelhão, lá da rua. Tinha que ir lá na rua atender o telefone. E se tivesse algum recado de algum parente, ou algum documento para trazer para nós, principalmente de Valadares, onde nós temos mais parentes, era necessário esperar chegar por carta. E demorava aí uma semana. Mas nós tínhamos que esperar. Parece que a tecnologia veio para nos ajudar. Sim, veio para nos ajudar, né? Nós podemos daqui falar com uma pessoa de longe dizendo, eu te amo. Há cerca de uns 4 anos, mais ou menos, 4 anos atrás, eu estive em Valadares, falecimento de um tio, e eu vi ali tios e primos que eu não via há 35 anos. E eu disse bem assim, meu Deus, que falta de amor é nossa. Por quê? Em 6 horas, nós estávamos lá em Valadares. E por causa do espaço de 6 horas, nós deixamos de falar com as pessoas, ver as pessoas que nós amamos, por quase 35 anos. A tecnologia é sim muito boa, mas nós temos que ter cuidado porque ela nos apressa. Porque tudo que fazemos, e quando fazemos de uma maneira corriqueira, diária, se torna um exercício, sim ou não? Sim ou não? Sim, e o exercício exercita você a fazer aquilo.
E quando nós nos exercitamos na tecnologia ou outras coisas que nos tiram a paciência, não nos dão mais o senso da espera, isso se torna uma coisa maléfica para nós, não é boa. Por quê? Vocês acham que por detrás das altas tecnologias não tem um dedinho do inimigo de nossas almas? Vimos aí a internet dentro da nossa casa, agora na palma da mão, tem de tudo, do bom, do melhor e do pior. Na palma da mão. Agora não tem essa dos pais ficarem vigilantes com os filhos, porque o computador não está mais na sala. Agora o computador está no quarto, na cozinha, no banheiro, e as coisas ficaram mais difíceis. Mas a tecnologia era sim para ser um instrumento de bênção para nós. Haja feita aí a TV Novo Tempo, o Zap, que nós enviamos mensagens para as pessoas todos os dias. E tem pessoas que têm vindo para a igreja, têm aceitado a fé, porque receberam uma mensagem lá do pastor Arilton, ou do pastor Luiz Gonçalves, através de um vídeo no Zap. Mas essas coisas, fazendo parte da nossa vida, ela nos tira a paciência de esperar. E hoje nós vamos entender o conceito de espera, que Deus espera de cada um de nós. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Muitas são, ó Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Feche seus olhos e fale com Deus assim, cante com Deus. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dai-me paz e perdão. Ó Salvador, dai-me paz e perdão. Feche seus olhos, ó grande Deus. Nós estamos com a Tua palavra aberta em nossas mãos. Nós queremos extrair daqui lições, ó Deus, aprendizado, ó Pai, para que possamos, pela fé e pelo poder, aprender a esperar no Senhor. Por isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, perdoe, ó Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Limpa, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz, ouvir verdadeiramente aquilo que Tu queres falar conosco nessa noite.
porque o mundo está opressivo, depressivo, ansioso, porque não suporta a espera, não suporta esperar. E nós queremos no Senhor esperar pacientemente. Portanto, Deus, em nome do Senhor Jesus, fale ao nosso coração, por Jesus, amém. Ok, o texto então começa dizendo: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Esperar. Esperar não é bom. Imagine uma pessoa enferma, uma pessoa que está cheia de dor, uma pessoa que está sofrendo num leito do hospital, ter que esperar. Imagina por uma família de pessoas que estão doentes, estão fazendo aquele curso, estão indo e voltando ao hospital todos os dias, com acompanhantes, ter que esperar por uma resposta de Deus. Imagine você, desempregado há muito tempo, faltando talvez o alimento na sua casa, faltando as coisas principais para você, e você ter que esperar no Senhor. A espera nunca é boa. A espera sempre traz uma expectativa. Mas a palavra espera, ela vem do radical da palavra esperança. Se nós mudarmos a espera por esperança, nós vamos ter um quadro diferente. Um quadro diferente. Porque o que é esperança? O que é esperança? Senão fé. Fé não é esperança? Sim ou não? Então, o que é fé? É a certeza das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não podemos ver. Isto é fé, isso é esperança, isso é esperar no Senhor. Percebeu aqui a diferença? Eu tenho que ter fé. Para mim poder esperar com paciência no Senhor, eu preciso ter fé e esperar que o Senhor fará aquilo que eu preciso. Agora, é interessante o texto, porque o texto não fala de uma espera de braços cruzados. O texto não fala de uma espera ociosa. Mas o texto fala que a espera ou a esperança que eu tenho que ter no Senhor precisa ser seguida de um clamor. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Percebam? A espera não é ociosa, a espera não é de braços cruzados, mas clamando ao Senhor. Por que nós desanimamos quando as coisas demoram? Por que nós desanimamos quando as coisas estão demoradas, a espera está sendo longa? Por quê? Por quê? Porque nós não estamos clamando. Não estamos clamando, não estamos orando, não estamos buscando a Deus, simplesmente esperando. E a espera pelo Senhor não pode ser uma espera assim. Ela precisa ser uma espera com clamor, com oração, porque aí Deus vai ouvir. Às vezes, nós ouvimos alguns irmãos e irmãs dizendo bem assim: irmão, ore por mim que eu estou passando isto. Ok, mas você está orando? Você está clamando? Porque nós só podemos orar se aquele que pediu oração também esteja em intercessão, esteja em oração, esteja na busca. Mas se estiver só esperando pacientemente, as coisas não irão acontecer. Sabe por quê? Porque Deus ouve o clamor. Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo capítulo 3. Preste bem atenção. Êxodo capítulo 3. Aqui o contexto é o chamado de Deus a Moisés.
capítulo 3, verso 7. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo. Ponto. Deus tem visto o quê? A aflição do povo. Mas não foi só isso. Que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Deus conhece o sofrimento, vê a aflição, mas precisa ter o quê? Clamor, oração. E Deus viu a aflição, viu o sofrimento e interviu, porque houve um clamor. Houve um clamor. Neemias, capítulo 8, por favor. Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9. Aqui, depois da leitura da lei do Senhor para o povo, que estava retornando a Jerusalém, que os muros e as praças tinham sido já reconstruídas. Depois da leitura do rolo do livro da lei, o povo começou a chorar. E aí confessaram os seus pecados. No verso 26, diz assim: mas o povo mais foram desobedientes e se voltaram contra ti. Lançaram a tua lei para trás das costas, mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem a ti. Cometeram horríveis e blasfêmias. Verso 27, pelo que o Senhor os entregou nas mãos dos adversários, que o oprimiram, mas no tempo da sua angústia, quando? Quando? No tempo da angústia. Por que nós estamos sendo incisivos neste clamor? Porque há pessoas que estão passando por dificuldade, provas, mas elas ficam quietas, sofrendo sozinhas. E o sofrimento só aumenta. Quando você está enfermo e não vai ao médico e toma medicação correta, orientada por Deus, a sua situação, a sua enfermidade vai piorar e pode te levar à morte. E muitos dizem assim: Deus está no comando da minha vida. Eu não importo o que está acontecendo, porque eu sou de Jesus. Sim, amém, louvado seja Deus. Mas você tem que fazer algo. Porque Deus visita, não é aqueles que estão em sofrimento, só em sofrimento, em dor. Mas Deus visita aqueles que clamam a Ele. E é exatamente isso que o texto está dizendo. Mas no tempo de sua angústia, clamaram eles a ti, desde o céu os ouvistes. E segundo a tua grande misericórdia, lhes destes libertadores, que os salvaram das mãos dos ímpios. Entenderam? Clamor. Aí o que acontecia com o povo quando Deus então vinha e colocava a sua mão protetora? Sentiu em paz. Mas, verso 8, diz 28, mas logo que se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Então os deixavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E, convertendo eles ao Senhor, e clamando a ti, tu os ouvias do céu novamente. Perceberam? Sofrimento, dor, esperar no Senhor, mas tem que ter clamor, tem que clamar. Você tem que mostrar para Deus o seu desejo,
a sua vontade de ser curado, de ser liberto, de ser transformado, de receber uma promoção no seu trabalho, de receber a cura da sua enfermidade, de receber um trabalho. Deus quer que você clame, e a sua intensidade, preste bem atenção no que você vai ouvir, a intensidade do seu clamor vai revelar se você quer ou não a bênção. As crianças não são assim? Intensivas? Pai, eu quero. Não, agora eu quero, pai, eu quero. Não é assim? Insistentemente. Ok. Voltando lá, por favor, o livro de Salmos, capítulo 40. Então, vimos que esperar com paciência no Senhor tem que ser clamando, porque aí Deus irá intervir, porque aí Deus entrará com providência, irmãos. É assim. Então, o salmista Davi aqui diz que esperou com paciência, né? Ele tinha esperança que Deus iria ver o seu caso, Deus iria resolver o seu caso. Clamou a Deus, verso 2, e Deus então tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha firme, e firmou os meus passos. Irmãos, preste bem atenção. Quando Deus nos tira da prova, do lago de fogo, do lamaçal do pecado, Deus não nos deixa desprotegidos, mas Ele nos coloca sobre uma rocha, sobre uma rocha. E quem é a rocha? É Cristo, amém? Ele nos coloca sobre a rocha que é Cristo, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. E aí não tem derrota para aqueles que estão sobre a rocha. Não tem derrota para aqueles que estão sobre a rocha, que é Jesus. Agora não para aí. Como eu vou me firmar na rocha? Como eu vou continuar com Jesus? O texto vem dizendo: e colocou um cântico novo no meu coração, um hino de louvor. Oh glória! Como ficar na rocha? Como ficar na rocha? Agora que Deus me tirou do lago do pecado, do lamaçal, tirou-me da prova e colocou-me agora os meus pés sobre a rocha. Como me firmar na rocha? Como estar na rocha? Ah, irmãos, o louvor invade os céus. Já dizia uma cantora, o louvor invade os céus. E quando você louva verdadeiramente a Deus, o céu se abre. Sabe? O céu se abre porque não só Deus, mas toda a divindade e os anjos querem ver o seu louvor. Um hino de louvor, um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Porque muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não se atenta aos soberbos. Felizes, bem-aventurado, felizes são aqueles que põem a sua confiança no Senhor. O que é felicidade? Senão uma paz. Eu posso substituir a palavra felicidade por paz. E como obter a paz? Lá em Atos capítulo 3, verso 19. O apóstolo Pedro, na pregação, ele disse assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependimento
é sentir tristeza pelo pecado que eu cometi. Converter é mudar de rumo a sua vida, a nossa vida. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E ao apagar os nossos pecados, aí vem então o tempo de refrigério, o tempo de paz, pela presença do Senhor. Como obter paz então? Arrepender e converter para que sejam apagados os vossos pecados. E então venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, o tempo de refrigério é a presença de Jesus em nós, amém? Isso é paz. Como Jesus disse, não vou lá dou como o mundo dá. Paz. Volte lá, por favor, no livro de Neemias, agora capítulo 8. Neemias, capítulo 8 agora, verso 10. Esdras, que era o sacerdote, estava lendo o livro da lei, e o povo chorou, o povo estava chorando, porque percebia que estava em confronto com a lei de Deus. E no verso 10, então, Neemias diz assim, disse-lhe mais, ide, comei gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao Senhor, não vos entristeçais. A alegria do Senhor é a vossa força, amém? Legal isso, não é não? Não é fantástico isto? A alegria de Deus é a nossa força. Eu poderia dizer assim, segundo o texto, que a alegria que vem de Deus é a nossa força, sim ou não? Poderia ou não? Sim ou não? Sim, poderia dizer, a alegria que vem de Deus é a nossa força. Mas eu poderia dizer também, que alegria para Deus é que os seus servos, os seus filhos estejam fortalecidos. Então, quando os seus filhos estão fortalecidos, Deus se torna alegre. Podia dizer assim também, sim ou não? Sim, o texto nos sugere também. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu poderia dizer também que quando o povo de Deus está forte, Deus fica alegre. Amém? Mas é outra coisa que eu gostaria de falar com vocês. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós transgredimos os seus preceitos, os seus mandamentos, fazemos o que é mal aos olhos de Deus, Ele fica alegre ou triste? Hã? Triste. Mas então o contrário também é verdade. Quando nós buscamos ser fiéis a Deus, fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus nos pede, buscarmos ser fiéis a Deus, na prova, pelo poder de Deus, a gente vence a prova. Isso alegra ou entristece a Deus? Hã? Alegra ou entristece? Alegra. Então, posso dizer então nesse texto, que quando Deus está alegre, Ele nos dá força. Entendeu? Quando Deus está alegre, Ele nos fortalece. Quando Ele está feliz, Ele nos fortalece. Porque a alegria de Deus é a nossa força. Ok. Por que eu estou falando isso? Volte lá, por favor, em Salmos 40. Salmos 40. Quando nós fazemos coisas que alegram a Deus, o Senhor nos dá força, amém? Verso 8 aí agora, do capítulo 40. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu.
Pera lá. Se eu me alegro, se eu deleito, se eu tenho prazer em fazer a vontade de Deus, Deus vai se alegrar ou não? Sim ou não? Claro que vai. Então, deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está dentro do meu coração. Amém? Quando que você vai se deleitar em fazer a vontade de Deus? Quando a lei do Senhor estiver no seu coração. Aí sim, você vai fazer as coisas, você vai louvar a Deus, cantar louvores a Deus, ser fiel a Deus alegremente, porque o que está dentro do seu coração é a sua lei, a santa lei de Deus. Ontem, sexta-feira, à noite, aqui, bem aqui, o corpo ficou aqui, do meu irmão. E alguns dos irmãos e amigos chegaram para mim e perguntaram bem assim: o seu irmão é mais novo que você e eu não sabia. Eu falei, por quê? O semblante dele está em paz e está mais novo que eu. E ele faleceu com 58 anos. Muito sofrido. Sofreu 3 anos, praticamente, uma enfermidade. Mas o rosto dele era de paz e jovial. Sabe por quê? Porque há cerca de 4 semanas, ele decidiu guardar o sábado. Eu cheguei um dia para ele lá em São Paulo. Nós fomos buscá-lo em São Paulo. Ele estava enfermo lá. Eu cheguei para ele, pela fé dele, eu disse para ele bem assim: eu vou te falar o que Jesus disse para o jovem rico. Só te falta uma coisa. Te falta guardar a lei de Deus, inclusive o sábado. E esse menino, que eu vou chamar de menino agora, porque falaram que é mais novo que eu. Esse menino, depois que o ano passado, dia 2 de dezembro do ano passado, ele estava com muita aflição e muita angústia, porque as coisas não estavam acontecendo segundo a vontade dele, e a orientação que ele tinha da igreja, a igreja dele. Ele tentou o suicídio. Mas para a honra e glória de Deus, Deus não permitiu que ele morresse, porque ele era fiel. E aí, depois do acontecido, o coração dele começou-se a amolecer, porque ele não aceitava o sábado, não aceitava muitas coisas. E novamente eu cheguei para ele um dia e falei com ele, li este verso, de Salmo 119, verso 165, que diz assim: muita paz tem os que amam sua lei. Ele disse: a partir de hoje eu vou guardar o sábado, porque eu quero ter paz. Se é para guardar, eu vou guardar. Agora eu preciso de ajuda porque eu não sei como guardar o sábado. E ele disse assim: mas eu não vou guardar o sábado como vocês adventistas, vou guardar de meia-noite a meia-noite. Eu falei, tudo bem, amém, louvado seja Deus, é um bom começo. E aí na outra semana, eu expliquei para ele a questão do pôr do sol, e mostrei para ele que aqueles que guardam o sábado de meia-noite a meia-noite estão talvez transgredindo o sábado de Deus, pelo menos 6 horas. E ele entendeu e começou a guardar o sábado no pôr do sol. Por que ele estava assim? Muita paz tem os que amam a sua lei. Eu falei com o pastor dele aqui ontem. Ontem não, na sexta-feira à noite. Eu falei, ele disse também que ele estava em paz. Eu falei, está em paz porque ele há 4 semanas tem guardado o sábado. Ele disse uma coisa real: o sábado não salva. Eu falei, sim, pastor Jonathan, eu sim,
sim, mas implica na salvação. Porque aqueles que amam a Jesus guardam a sua lei, guardam os seus mandamentos. E ele está assim em paz hoje, pastor, porque ele entendeu que precisava guardar também o sábado. Você não precisa guardar o sábado. Você não precisa. Você precisa antes amar o Senhor do sábado. Você precisa do Senhor do sábado para poder então amar o sábado. Quer ver? Último texto, por favor. João capítulo 14. E esse texto aqui eu tenho usado muito, muito e muito. São João 14, verso 22. Preste bem atenção nisso. Quem estava fazendo perguntas aqui eram os discípulos. E nesse caso, no verso 22, disse-lhe Judas, não o Iscariote, não o que traiu Jesus. Judas chegou para Jesus, então disse assim, preste bem atenção, por favor. Senhor, por que pretendes manifestar-se a nós e não ao mundo? Por que pretende manifestar-se a nós, que somos seus discípulos, e não ao mundo? Vocês já tiveram com essa experiência? Ele mesmo falou algumas vezes para mim assim, você está perdendo tempo comigo, você está perdendo tempo, você tem que evangelizar aqueles que não conhecem Jesus. E muitos dos nossos amados irmãos evangélicos falam a mesma coisa. Eu amo a Jesus, e vocês não precisam nos evangelizar, porque nós já amamos a Jesus. E aí vem Judas Iscariotes e pergunta assim, Senhor, por que é que o Senhor quer manifestar-se a nós e não ao mundo? Olha a resposta de Jesus. Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Percebeu? Por que que Jesus queria se manifestar primeiro aos discípulos? Porque os discípulos amavam Jesus. Eles iam guardar a palavra de Jesus e divulgar a palavra de Jesus. Por que que primeiro você tem que aceitar Jesus para depois entender o que é a guarda do sábado? Porque guardar o sábado sem Jesus é extremismo. Guardar o sábado com Jesus ou por Jesus é gratidão. Você não deve guardar o sábado se você não conhecer Jesus. Mas conhecendo a Jesus, Jesus quer revelar-se a você. Porque aqueles que amam a Jesus, Jesus disse, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viveremos para ele e nele faremos morada. Entenderam? Esperar com paciência no Senhor em clamor e oração. É assim que devemos. E quando nós esperamos o Senhor, Deus nos mostra aquilo que devemos fazer. A nossa espera é uma espera esperançosa, uma espera com esperança, daqueles que têm a plena convicção de que Deus vai entrar com providência. Preste bem atenção. Deus, eu não falei que Deus vai entrar com previdência ou providência fazendo a minha vontade, mas Deus vai entrar com providência fazendo a vontade dele. A melhor. A melhor. Esse jovem queria ir para o Rio de Janeiro. Ele tinha um ministério de louvor. Ele pegava salmos, textos bíblicos e colocava música, mas é diferente do que nós vemos hoje, porque ele pegava a Bíblia, texto bíblico fidedigno e colocava uma música, porque o que nós vemos aí são cantores, até cantores da nossa igreja, que pegam um salmo, aí
trocam uma palavra, ou colocam outra palavra, ou acrescentam uma palavra, ou acrescentam uma vírgula, para que dê harmonia na música. Ele não. Ele não. Deus deu para ele esse dom. E ele tinha plena convicção de que Deus levantaria esse ministério. Irmãos, e eu também cria nisso. Por isso que a morte dele para mim, eu estou ainda meio que passado. Mas eu sei que Deus fez o que era melhor. Deus entrou com providência, da maneira de Deus. Eu não sei o que você tem esperado. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua batalha. E o que você veio fazer, o que você veio pedir a Deus aqui. Mas eu sei de uma coisa. Também no céu há um Deus que sabe. Conhece as suas lutas, conhece as suas provas, conhece a sua dor. E Ele quer, em nome do Senhor Jesus, fazer com que você tenha paz. Fazer que a paz, que é oriunda do trono da graça, possa inundar o seu coração, mesmo no meio das provas, mesmo no meio de problemas, em meio às enfermidades. Deus quer te dar paz. Deus quer nos dar paz. E se hoje, em nome do Senhor Jesus, o apelo que eu quero fazer essa noite é que você tenha momentos com Jesus, momentos com Deus, momentos com Jesus pela madrugada. Clama a Deus, chore com Deus, porque Ele está vendo o seu sofrimento, está vendo a sua dor, mas você precisa clamar, você precisa orar, você precisa chorar aos pés de Cristo, porque essa intensidade do seu pedido, do seu choro, é que vai demonstrar se você quer ou não a bênção que você está buscando. Isso é o seu desejo nessa noite. Nós vamos cantar um outro hino. Confiei no meu Senhor. Se é seu desejo essa noite, de fazer uma aliança com Deus, buscando o Senhor, todas as madrugadas, porque é assim que adquire confiança. A confiança você só adquire confiança em uma pessoa, quando você tem relacionamento com ela. Sem relacionamento, não tem confiança. E quando você confia numa pessoa, você tem esperança de que ela vai fazer aquilo que ela prometeu. E assim é com Jesus. Quando nós tivermos um relacionamento tal com Jesus, as nossas tristezas, as nossas batalhas, as nossas dores, o nosso sofrimento, tudo será minimizado pela presença de Jesus, que traz o refrigério, que traz a paz oriunda do trono da graça. Se é o seu desejo, e pode falar com Deus: Senhor, eu não consigo acordar cedo, eu não tenho condição, eu acordo cansado, cheio de sono, mas faça um propósito com Deus, que o Senhor vai te levantar, e quando você começar a clamar a Deus, a orar a Deus, Ele vai te fortalecer, porque Deus vai se alegrar com o que você está fazendo, e Ele vai te fortalecer. Se é seu desejo, no momento do louvor, fique de pé, para que a gente possa orar. Amém. Conversando com o pastor Jonathan aqui na sexta-feira à noite, ele me contou que ficou muito impressionado com a ideia do meu irmão Jufredo sobre o estado dos mortos, as colocações que ele fez. E depois que ele falou, eu disse para o pastor assim: esta é uma doutrina adventista. Nós cremos da maneira que ele falou com o Senhor. Ore por esse pastor também, para que em nome do Senhor Jesus, Deus possa nos alcançar.
Feche seus olhos, ó grande Deus. Nós vivemos num mundo desesperançoso, um mundo em que a esperança foi jogada na lama, no lamaçal. A esperança que o mundo tem são a força, são as batalhas, as guerras, nos governos, nos governantes. Pai, mas nós não, Senhor. Nós esperamos pacientemente pelo Senhor. Nossa esperança está depositada no Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso, ó Deus, nessa noite, queremos te pedir perdão pela falta de fé, pela falta de confiança que tivemos ao ler a tua palavra, ao ler as tuas promessas e desdenhá-las, Senhor. Por misericórdia, Deus, por misericórdia, Pai, perdoe as nossas transgressões, os nossos pecados, que em nome do Senhor Jesus, nós possamos ter um relacionamento tal com Jesus, que nada nos abale, nada possa nos abalar, nem mesmo a morte possa nos abalar, Pai. Por isso nos abraça, Senhor, nos dê, Senhor, este senso de necessidade de estar aos pés do Senhor, logo nas primeiras horas do dia, para que em nome do Senhor Jesus, este relacionamento possa crescer e crescer, até termos total e plena confiança no Senhor. Por misericórdia, Deus, nós estamos perecendo, nós estamos nos machucando, nós estamos entrando em ansiedade, em depressão, porque nós não confiamos no Senhor, confiamos desconfiando, Pai. Misericórdia e perdão, perdoa, Pai, porque a tua palavra diz claramente que nós precisamos chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, que aquele que chega perto do Senhor tem que confiar, que o Senhor existe, e que é galardoador daqueles que o buscam. Meu Deus, nós precisamos dessa fé, Senhor, precisamos que essa fé seja aumentada em nós. Então, assim como pediu aquele pai daquela menina que estava enferma, aumenta a nossa fé, Senhor, aumente, acrescente o poder do Senhor em nossa fé, para que em nome do Senhor Jesus, a nossa fé seja fortalecida do alto, da onde vem o poder, da onde vem a glória, da onde vem a tua majestade. Ó Pai Santo, aqui, Senhor, entrou nessa noite pessoas com problemas, com dificuldades, com provas, que somente o Senhor, talvez somente o Senhor possa resolvê-las. Talvez já ouviram da boca de pessoas, de profissionais, de médicos e advogados, que não há nada mais a fazer, só Deus. Pai, nós queremos lhe pedir agora, que a tua palavra foi exposta, nós cremos na tua palavra, e queremos lhe pedir que o Senhor entre com providência na vida de cada uma dessas pessoas essa noite. Sim, Senhor, entre com providência, da tua maneira, do jeito do Senhor, do jeito que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor achar melhor, mas entre com providência, Pai, para que em nome do Senhor Jesus, o nosso gozo e a nossa alegria seja completa no Senhor. Abençoe, Pai, cada família aqui representada, abençoe os meus irmãos, a minha família que está de luto, mas que eles possam ver na vida do meu irmão Gil, do nosso irmão Gilfredo, possam ver a fé de Jesus implantada naquele coração, e possam entender também que ele desceu ao pó em paz, porque ele quis fazer uma aliança com o Senhor, guardando os seus preceitos, os seus mandamentos e as suas leis. Obrigado a Deus. Abençoe nessa semana, que é desconhecida para nós, mas é conhecida pelo Senhor. Nos ajude, Pai, a cada madrugada, ter um encontro agradável e preciosíssimo com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém.